Isso aconteceu em 2016. Meus pais tinham acabado de se mudar para a costa oeste e eu estava dirigindo até lá para visitá-los. Grande parte do trajeto era um vazio absoluto, com apenas alguns postos de gasolina espalhados ao longo da estrada. Na minha segunda noite dirigindo, a luz de verificação do motor acendeu no painel. Não fiquei tão surpreso. Meu carro era velho e nada confiável. O problema era que eu não entendia nada de mecânica e não fazia ideia do que podia estar errado. Olhei no celular onde ficava o próximo posto de gasolina, 30 milhas de distância. Não tinha escolha, tinha que chegar até lá. Mas meu carro fez a escolha por mim. O motor simplesmente morreu, e eu fui perdendo velocidade até parar completamente no acostamento. Tentei de tudo para fazê-lo ligar novamente. Até saí e olhei sob o capô, mas não fazia ideia do que procurar. No fundo, eu já sabia. Aquele era o fim do meu carro. Agora, eu precisava de ajuda. Peguei o celular. Sem sinal. Meu estômago afundou. Tentei fazer algumas ligações mesmo assim, mas nenhuma delas completou. Fiquei ali, tentando pensar em alguma solução por quase meia hora, até perceber que só me restava uma opção: pedir carona. Nunca tinha feito isso antes e sempre achei estranho. Mas ali, no meio do nada, sem sinal e sem outra alternativa, era minha única saída. Fiquei à beira da estrada esperando. A cada 15 minutos, um carro passava. Nenhum parava. Isso se repetiu por horas. Provavelmente já eram 2 ou 3 da manhã quando vi um novo par de faróis ao longe. Como sempre, levantei o polegar, sem muita esperança. Mas, para minha surpresa, o carro começou a desacelerar. Era uma caminhonete preta. Não conseguia ver o motorista direito até me aproximar. Quando olhei pela janela, senti um arrepio subir pela espinha. O homem era extremamente magro. Tinha um rosto longo e fino e cabelos pretos escorridos que combinavam com sua expressão, estranhamente feliz. Precisa de uma carona? Ele perguntou, abrindo um largo sorriso. Algo nele me deixou desconfortável, mas eu estava exausto. Talvez essa fosse minha única chance de sair dali. Respirei fundo e entrei no banco de trás. O silêncio dentro da caminhonete era pesado, então tentei puxar assunto. Perguntei o que ele estava fazendo ali, dirigindo naquela hora. Só dando umas voltas pela estrada. Ele respondeu, como se fosse um hobby qualquer. Achei estranho, considerando que estávamos no meio do nada. Ele nem perguntou o que eu estava fazendo ali, ou por que precisava de uma carona. Antes que eu pudesse pensar em outra pergunta, ele me olhou pelo retrovisor e disse, você não tem nenhuma arma com você, né? Só quero ter certeza de que estou seguro. Aquele sorriso estranho ainda estava no rosto dele. Pisquei algumas vezes, surpreso com a pergunta. Respondi que não, tentando racionalizar. Talvez ele só estivesse se precavendo. Ou talvez não. Depois disso, fiquei quieto. Fitei a janela, observando a estrada passar no breu da madrugada. 10 minutos se passaram, e então, ele virou de repente para uma estrada de terra. Meu coração disparou. Me sentei ereto, no banco. Para onde estamos indo? Perguntei, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Ele me olhou rapidamente, depois voltou a encarar a estrada. Não respondeu. A tensão no ar ficou insuportável. Para onde você está me levando? Perguntei de novo, mais alto. Nada. A única coisa que eu sabia era, assim que esse carro parar, eu vou correr. Apertei a mão na maçaneta, preparado. Então, na penumbra, vi uma pequena casa surgir à frente. Era velha, caindo aos pedaços, com a porta escancarada. Parecia completamente abandonada. Foi quando ele pisou no freio com tudo. Meu corpo foi jogado para frente. O homem abriu a porta e saltou para fora. Não esperei para descobrir o que vinha depois. Abri minha porta e corri. Corri direto para a floresta ao lado da estrada de terra. Ele veio atrás de mim. Seus passos eram pesados, rápidos, ganhando terreno. Mas assim que entrei na escuridão densa entre as árvores, só podia ouvi-lo. Não conseguia mais vê-lo. Me joguei atrás de uma árvore grossa e prendi a respiração. Os passos passaram a poucos metros de mim, indo mais fundo na floresta. Então, tudo ficou em silêncio. Por um momento, pensei que ele tivesse desistido. Até ouvi sua voz. Vamos lá, cara, volta aqui. O tom era calmo, quase divertido. Eu te levo até a cidade. Meu sangue gelou. Ele continuou repetindo as mesmas frases, com a mesma voz. O tempo passava, mas eu nunca ouvia seus passos voltando para o carro. Eu não fazia ideia de onde ele estava, mas precisava sair dali.
Comecei a andar devagar, tentando voltar para a estrada principal. Minha visão estava quase nula, então peguei o celular e liguei a tela no brilho mínimo. Foi aí que vi. Tinha sinal. Quase chorei, de alívio. Liguei para o 911, pedindo que rastreassem minha ligação para me encontrarem. Com calma, continuei andando, até finalmente sair da floresta e dar de cara com os faróis de uma viatura. Os policiais me encontraram, mas o homem e a caminhonete tinham sumido. Como ele conseguiu sair tão rápido sem ser visto? E o que diabos ele planejava fazer comigo naquela casa? Nunca vou saber. E sinceramente, prefiro assim. Era uma segunda-feira à noite, e eu tinha decidido fazer algumas entregas no DoorDash depois do meu expediente. Saí do trabalho às 19 horas e fiz cerca de 7 ou 8 entregas antes de pegar a última do dia. Depois de deixá-la na casa do cliente, comecei a dirigir de volta para a cidade, onde ficava meu apartamento. Eram por volta das 22 horas, e eu estava a cerca de 20 minutos de distância, dirigindo pela estrada deserta que cortava as fazendas ao redor da cidade. Foi então que vi uma figura parada, bem no meio da estrada. Diminuí a velocidade, e o homem deu um passo para o lado, mas não o suficiente para sair completamente do caminho. Conforme me aproximei, ele olhou diretamente para mim e ergueu o polegar. A luz dos faróis iluminou seu rosto, revelando um homem de uns 50 anos, com olheiras profundas e um grande mochilão nas costas. Como já estava desacelerando, decidi ser gentil e perguntar se ele precisava de uma carona até a cidade, já que eu estava indo para lá de qualquer forma. Ele se apoiou na janela e agradeceu por eu ter parado. Sua voz parecia exausta, e seu olhar era pesado, como se não dormisse há dias. Parecia inofensivo, então concordei em levá-lo. O que me pegou de surpresa foi que, em vez de entrar no banco de trás, ele abriu a porta do passageiro e sentou-se ao meu lado. Não que fosse um grande problema, mas normalmente as pessoas costumam ir atrás por questão de cortesia. Enquanto ele se ajeitava no assento, olhei por cima do ombro dele, tentando entender de onde ele tinha vindo. Tudo o que vi foi um campo vasto de grama alta, parte de uma fazenda enorme que se estendia até onde a vista alcançava. Tentei puxar assunto para quebrar o silêncio. Você é daqui. O que te trouxe para essa área rural, a essa hora? Ele virou a cabeça lentamente para mim e respondeu, sem muito entusiasmo. Estou viajando pelo país para visitar minha família. Não tenho carro, então estou pegando caronas. Achei interessante e tentei perguntar mais sobre sua família e de onde ele vinha, mas ele dava respostas vagas e parecia pouco interessado na conversa. Percebi que, algumas vezes, ele olhava para o banco de trás. Não eram olhares rápidos, mas sim varreduras longas e minuciosas, como se estivesse procurando algo. Meu desconforto começou a crescer. Algo nele simplesmente não parecia certo. Tá tudo bem? Perguntei, sem tirar os olhos da estrada. Ele ficou em silêncio por um momento. Quando finalmente olhei para ele, percebi seu olhar fixo e frio, e então vi o que ele segurava na mão direita. Uma faca. Para o carro, ele ordenou, apertando o cabo da lâmina. Meu coração disparou. Sem hesitar, estacionei no meio da estrada. Minha mente girava em pânico, tentando calcular a melhor forma de sair daquela situação. Se ele quisesse dinheiro, eu poderia entregar tudo e sair ileso. Mas quando soltei o cinto e alcancei a maçaneta para sair, ele me interrompeu com uma nova ordem. Vai pro banco de trás. Congelei. A estrada estava deserta, cercada apenas por campos e mais campos. Se eu entrasse no banco de trás, perderia qualquer chance de fuga. Foi então que percebi algo ainda pior. Sua mochila, meio aberta aos seus pés, revelava um grosso rolo de corda. Não tive escolha. Se quisesse escapar, tinha que ser naquele momento. Em um único movimento, abri a porta e saltei para fora do carro. O homem tentou se lançar para o meu lado, mas eu corri para o outro lado da estrada e me joguei no meio do matagal. Corri sem olhar para trás, sentindo apenas o barulho do vento e da grama alta se movendo ao meu redor. Atrás de mim, ouvi sua voz gritando algumas vezes, mas logo tudo ficou em silêncio. Fiquei parado no meio do campo, tentando controlar minha respiração e ouvindo qualquer som que indicasse que ele estava por perto. Nada. O tempo passou. 15 minutos se arrastaram como uma eternidade antes que eu criasse coragem para me aproximar novamente da estrada. Me escondi entre a grama alta e espiei. Meu carro ainda estava lá, os faróis iluminando a pista, a porta do motorista escancarada. Mas o homem havia sumido. Esperei mais um tempo antes de correr até o carro, agarrar meu celular e me esconder de novo na vegetação.
Liguei para a polícia e passei minha localização. Esperei até as viaturas chegarem, sem me arriscar a sair antes disso. Quando os oficiais chegaram, o homem já não estava mais lá. Nem sinal dele. Nem na estrada, nem nos campos. E o mais estranho, ele não levou o carro. Apenas pegou sua mochila e desapareceu na escuridão. Dei à polícia a melhor descrição que pude, mas até hoje nunca ouvi nada sobre sua captura. O que ele realmente queria fazer naquela noite? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Se eu tivesse obedecido e entrado no banco de trás, não estaria contando essa história agora. Eu estava dirigindo de volta da casa do meu amigo em Wisconsin. Moro nos arredores de Chicago, o que dá cerca de 6 horas de viagem. Então decidi fazer tudo de uma vez. Mas eu não esperava sair tão tarde. Só peguei a estrada às 20 horas, mas precisava estar em casa para trabalhar no dia seguinte, então não tinha opção de ficar mais tempo. Se você não conhece Wisconsin, é um lugar bem plano, cheio de florestas no norte e com várias pequenas cidades espalhadas. As maiores cidades ficam perto da divisa, bem longe de onde eu estava. A casa do meu amigo era em uma dessas cidades pequenas. Então, desde o início da viagem, peguei estradas desertas no meio da floresta. Vi alguns carros aqui e ali, mas depois de uns 30 minutos, quando o sol já tinha se posto, a estrada ficou completamente vazia. Passei quase 2 horas sem ver outro carro. A estrada reta e cercada de árvores por todos os lados era monótona, o que me deixou sonolento. Eu já estava cansado do fim de semana com meu amigo, então tentei de tudo para me manter acordado. Foi aí que, por volta das 23 horas, vi algo na estrada. Abri os olhos um pouco mais e percebi que era uma pessoa. Ela estava no acostamento, com o polegar levantado, claramente pedindo carona. Por algum motivo, meu primeiro pensamento foi que ter companhia no carro me ajudaria a ficar acordado. Instintivamente, comecei a reduzir a velocidade. Quando me aproximei, a pessoa começou a andar em direção ao meu carro. Baixei o vidro e parei ao lado dela. Ei, só preciso de uma carona até a próxima cidade, se você tiver um lugar sobrando. Estava bem escuro e eu não conseguia ver muito bem seu rosto, mas sua voz soava cansada. Deixei ele entrar no banco de trás. Só quando voltei a dirigir que me ocorreu a pergunta: o que ele estava fazendo ali? Afinal, estar no meio do nada, na floresta, no meio da noite, era bem estranho. Olhei pelo retrovisor e vi o cara na sombra do banco de trás. Parecia ter uns 30 anos, com barba por fazer e um corte de cabelo bem curto. Mas ele não tinha mochila nem nada com ele. O que te trouxe para cá? Perguntei. Ele disse que estava andando por uma trilha na floresta e acabou se perdendo. Então encontrou a estrada e resolveu pedir carona. Achei a resposta estranha. Eu não conhecia trilhas por ali, nem nada naquela parte da floresta. Mas mesmo que houvesse, ele teria precisado de um carro para chegar até lá. Por que ele não mencionou isso? E por que ele queria ir para a cidade em vez de voltar para o início da trilha? Quanto mais eu pensava nisso, mais estranho ficava. Mas, do nada, o cara me mandou parar o carro. Ele queria descer ali mesmo. Obedeci, puxando o carro para o acostamento. Estávamos uns 8 quilômetros à frente de onde o peguei, e ainda não havia nada ao redor além de floresta densa. Ele abriu a porta rapidamente. Sem dizer nada, começou a andar apressado na direção das árvores. Aquilo me deixou ainda mais desconfiado. Eu só queria sair dali, mas percebi que ele tinha deixado a porta aberta. Quando me inclinei para fechá-la, vi uma sacola de cordão enfiada debaixo do banco do passageiro. Não era minha, com certeza era dele. Chamei por ele e ele se virou. Ei, você esqueceu sua sacola. Ele ficou parado, me encarando com olhos arregalados e uma expressão frustrada. Depois de vários segundos de silêncio, voltou, pegou a sacola bruscamente e se virou de novo, sumindo na escuridão da floresta. Fechei a porta e saí dali o mais rápido possível. Estava aliviado por ter me livrado dele, porque algo estava definitivamente errado. Mas, alguns minutos depois, um cheiro horrível começou a tomar conta do carro. Ficava cada vez pior até que, meia hora depois, quando cheguei a uma cidade pequena, precisei parar num posto de gasolina. Usei a lanterna do celular para olhar o banco de trás. No carpete, bem onde a sacola tinha ficado, havia uma mancha vermelha escura. Meu estômago revirou. Corri para dentro do posto e liguei para a polícia. Expliquei tudo o que tinha acontecido e eles cortaram aquele pedaço do carpete para análise. Também fizeram uma busca pelo cara, mas não encontraram nada, apenas algumas pegadas perto do lugar onde ele entrou no carro.
Até hoje não sei exatamente o que tinha naquela sacola, mas parece que ele estava tentando plantar alguma coisa no meu carro para encobrir algo. Nunca descobriram quem ele era ou o que realmente estava fazendo naquela noite.